Muito bom dia a todos os moçambicanos. Nós somos a VM7 Media. Estamos em direto na página oficial do engenheiro Venâncio Mondlane. Meu nome é Dercy Manique, vosso amigo. Estamos nesse exato momento no bairro 25 de Junho, Chopal, concretamente na escola secundária Zedequias Manganhela, onde decorre o início do novo ciclo das audições da COTE no âmbito do diálogo nacional inclusivo. E é hoje que, de uma forma especial, o engenheiro Venâncio Mondlane veio participar nesta audição, ou nessas audições, assim que é, do diálogo nacional inclusivo. Diz-se que é de interesse público e viemos aqui colher as informações, aquilo que é a expectativa da população em geral. Estamos em Maputo ligados a partir da página oficial do engenheiro Venâncio Mondlane, conforme podem ilustrar as imagens de outro lado. Tão cedo chegamos e já estamos aqui. Percebe-se que ainda está quase a iniciar o programa, mas nós podemos aqui ver pessoas amontoadas nesse exato momento. Mas antes de mais, eu quero convidar a todos os moçambicanos a partilharem esta live. Nós estamos em direto aqui, partilhe essa live para que esteja informado ao mínimo detalhe. Faça com que todo mundo veja que o engenheiro Venâncio Mondlane está aqui no bairro 25 de Junho, vulgo Chopal, Zedequias Manganhela, a escola secundária de Zedequias Manganhela, é aqui onde nos encontramos. Eu vou pedir o meu câmera para que mostre alguns detalhes em relação às crianças, alunos vão se agrupando aqui, cumprimentando de alguma forma o engenheiro Venâncio Mondlane. É isso que se pode ver aqui. Este momento de euforia, de alegria. Tudo bem, percebemos que há um impedimento aqui para que as crianças ou estudantes ou alunos aproximem. Nós somos a VM7 Mídia, ligados a partir de Chopal. Esta é a festa que nós podemos ver, mas o nosso foco principal é exatamente este diálogo nacional inclusivo, e viemos aqui. Decidiu o engenheiro Venâncio Mondlane participar como um cidadão comum, e cá estamos nessa altura ligados. Estamos em direto na página oficial do engenheiro Venâncio Mondlane. Esperamos nós que seja proveitoso, assim que é, esta sessão, este novo ciclo do diálogo nacional inclusivo, que haja mesmo inclusão de todo mundo. Olha, estamos em direto, nós conseguimos ver aqui muita gente, e também temos o grupo, os anamulalitas, que estão aqui presentes nesse exato momento. Eu vou cumprimentá-lo. Abdul Nariz, a outra tem medo. Abdul Nariz, muito bom dia. Estamos em direto na página oficial do engenheiro Venâncio Mondlane. Hoje participamos aqui como acompanhantes, não só como membros do partido Anamola, do engenheiro Venâncio Mondlane, aqui na cidade de Maputo, Moçambique, 25 de junho. Saudações, Dercy, a todos que acompanham a página do presidente Venâncio Mondlane. Olha, importa referir que este é um marco importante, primeiro porque este processo da escutação foi dado início pelo próprio engenheiro Venâncio Mondlane. Isto é o partido Anamola que foi o pioneiro no processo de escutação pública. Então estar aqui para nós significa basicamente a representatividade daquilo que é a vontade do povo. Nós, como Partido Anamola, estamos aqui efetivamente para representar a vontade do povo e trazer
alguns equilíbrios, até porque nos últimos tempos recebemos várias denúncias de que em alguns pontos a auscultação tem sido manipulada. Então, mais do que estar aqui para participar, isso também serve de um espaço de fiscalização, até deste próprio processo de fiscalização em que o povo, este processo de auscultação, entende de deixar o povo com certas dúvidas em relação ao seu percurso, posso assim dizer. Muito bem, e nós sabemos que espera-se que seja produtivo de alguma forma, é isso que nós queremos pelo bem dos moçambicanos. Mas qual é a expectativa como membro de Anamola nesse novo ciclo de diálogo nacional, inclusivo, ou se calhar exclusivo, como bem escreveu o engenheiro Venâncio Mondlane? Olha, a minha expectativa é que este processo efetivamente traga resultados em que o povo moçambicano espera. Isto é, que não só sejam que as opiniões que estão a ser recolhidas do povo moçambicano sejam elas efetivamente consideradas e não apenas consideradas de um certo partido político, mas do povo no geral. Isto é o que nós esperamos, que o processo seja verdadeiramente democrático e inclusivo, embora já tenha dado início com um certo vício com a exclusão do Partido Anamola, ou pelo menos do engenheiro Venâncio Mondlane, que foi o precursor deste processo todo. Então, pronto, o que nós esperamos é uma certa transparência até lá em frente. Ok, muito bem, Abdulariz, muito obrigado, e vou colher aqui ainda algumas sensibilidades da parte dos participantes. Eu vim muito mais para essa ala porque identifico-me, mas melhor, não é exclusão, aqui é a inclusão, por isso estou a incluir, falei com homem, agora estou a falar com uma mulher que por sinal é presidente da AJA. Estás aqui no diálogo, nesse novo ciclo de diálogo nacional inclusivo ou exclusivo. Qual é a expectativa? Bom dia, povo moçambicano, bom dia, Derso Manique. É sempre ouvir a voz dos moçambicanos, a voz do povo, porque, como todos nós sabemos, o Partido Anamola é o partido do povo e os ideais do povo devem prevalecer. É por isso que estamos aqui nesta ronda de propostas, da discussão das propostas, e é isso. Obrigada. Obrigado. Vamos continuar aqui. Estamos nesse exato momento ligados a partir de 25 de junho, bairro 25 de junho, aqui no Chopal. E esse é o momento que entoa-se o hino nacional. Vamos respeitar esse exato momento aqui no Chopal. Vamos vencer, flor do chão do teu suor, pelos montes, pelos rios, pelo mar, nós juramos de
podemos tomar os assentos e desde já tenho a elevada honra de convidar os Santíssimos Senhores Administradores do Distrito Municipal de Camaquã, o Ministro da Senhora Dulce, para fazer a intervenção do nome de silêncio, os passos. Ivone Soares, Carlos Munícipe, organizações da sociedade civil, organizações políticas, estimados políticos de Camaquã. Quero, em meu nome, em nome dos munícipes desse distrito, saudar todos, em particular a doutora Ivone Soares, saudar a todos, em particular a doutora Ivone Soares, pelo momento acho que não é para falar. Mas bem, mais uma vez, saúde a todos e agradecer a presença de todos neste momento especial para o nosso distrito, em particular para os bairros de 25 de Junho A e B, Inhagoia A e B, Bacamoio e bairro Jorge Mitrofe, pelo espaço que foi reservado para podermos, em termos da agenda nacional do nosso país, conversarmos no âmbito do diálogo nacional inclusivo. Temos já a hora que estamos com a doutora Ivone Soares, que será a pessoa indicada para dirigir esse momento tão especial. É por isso que quero rogar, antes de passar a palavra, quero rogar a Deus que nos dê inteligência e capacidade para podermos realizar esta nossa cerimônia dentro de uma harmonia sã, dentro de uma harmonia de uma família, dentro de uma harmonia cheia de amor e compaixão, porque é uma agenda que vai trazer resultados positivos para mudanças estruturantes para o nosso país e para o bem da sociedade moçambicana. Chegada essa hora, quero convidar a doutora Ivone Soares para dirigir este diálogo com os munícipes dos bairros de 25 de Junho A e B, Inhagoia A e B, Jorge Dimitrofe e bairro de Bacamoio. Silêncio, minha palavra. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia, jovens. Bom dia, mamães. Bom dia aos nossos papás. Bom dia a todos. Permitam-me saudar ao excelentíssimo administrador do distrito Camaquã, Dr. Rui Matus, que nos recebe hoje nesta circunscrição da cidade de Maputo, onde ele é administrador. Permitam-me saudar a todas as autoridades religiosas que estão aqui presentes, a todos os munícipes, as autoridades administrativas do setor de educação. Reconheço a presença do diretor de educação da cidade. Temos representante do Partido Frelimo? Não está?
Representante do partido Podemos? Não. Representante do partido Renamo? Tirando eu, né? Não há? Representante do partido MDM? Representante dos partidos extraparlamentares? Está aqui alguém? Pública. A fase de audição pública é fruto do processo de auscultação pública que se realizou no país, onde todos os cidadãos foram convidados para dar a sua opinião. Essa coluna dá para virar um pouco para lá. A coluna virar um pouco para lá. Para evitar o eco. A fase de audição pública traz consigo as propostas que saíram da fase de auscultação pública. Recebemos propostas de organizações juvenis, de organizações de mulheres, de organizações religiosas, com destaque para o CISLAM, que mandou recentemente uma proposta que inclui a proposta de aprovação da poligamia em Moçambique. Recebemos a primeira proposta que nos veio da própria Igreja Católica, que elaborou uma cartilha com pontos fundamentais das áreas que acharam que era importante a Igreja se pronunciar no processo de reformas de âmbito constitucional e reformas de governação. Recebemos propostas do FAMOD, recebemos propostas das crianças, o Fórum de Organizações que trabalha com os direitos das crianças, o ROSC. Fizemos vários memorandos de entendimento para descentralizar o processo de auscultação, porque não seria possível estarmos em todo lado e ouvir todos os grupos sociais. Então fez-se memorandos de entendimento com vários segmentos que procuraram auscultar os seus membros e nos trazerem sugestões para as reformas que o país precisa fazer. Recebemos propostas dos partidos extraparlamentares. Só do partido Anamola recebemos 500 páginas de propostas com aspectos concretos, desde a revisão da Constituição e outras propostas de lei. Recebemos propostas de vários segmentos e todos preocupados com Moçambique e o futuro dos moçambicanos. A todos que deram as suas contribuições, nós queremos agradecer. A Comissão Técnica para a Materialização do Diálogo Nacional Inclusivo elaborou este documento que nós vamos apresentar hoje. Este documento está a ser apresentado em todo o território nacional. É o mesmo documento que está a ser discutido em todo o lado, mas nós queríamos pedir para que procurem ler os documentos, porque nesta fase de audição pública, que eu reputo de fase mais importante do processo do diálogo, é nesta fase em que as nossas opiniões como cidadãos
devem estar marcadas de forma muito clara. Não haverá um outro momento para apresentarmos propostas ou para vermos se as nossas propostas realmente foram tidas em consideração. Todas as propostas que foram enviadas à Corte, se alguém sentir que alguma proposta que fez não consta do documento apresentado, alguma proposta que tem deveria ser considerada, este é o momento para, a nível nacional, os moçambicanos se pronunciarem. Depois desta fase, segue-se a fase de sintetização e serão elaboradas já propostas de lei. Quando forem elaboradas propostas de lei, essas propostas de lei vão para o Parlamento. E o Parlamento vai também ter o seu papel neste processo. Mas nós, como povo, como cidadãos, o momento de dizermos o que queremos e o que não queremos é este. O Diálogo Nacional Inclusivo surge como forma de nos reconciliarmos como moçambicanos. Por isso tem que haver honestidade de todas as partes. Tem que haver a capacidade de ouvir o outro. Temos que estar em condições de ouvir o outro e acolher aquilo que nós achamos que isso sim, e também dizermos que isto não para aquilo que nós acharmos que não é exatamente o que vai nos garantir a coesão social. Daí este forte apelo que lanço para todos para a participação. Temos que participar nesta fase da audição. Muito bem. As áreas que foram discutidas na fase de auscultação pública são as seguintes: assuntos constitucionais, assuntos eleitorais, assuntos fiscais, assuntos econômicos, administração pública e despartidarização, recursos naturais, assuntos de justiça, defesa e segurança, reconciliação e unidade nacional, descentralização e desconcentração. Destas áreas todas, que são 10 áreas, surgiram questões que foram sendo apresentadas na fase de auscultação. As principais questões que foram apresentadas com relação aos assuntos constitucionais são as seguintes: excessiva concentração de poderes no Presidente da República, sendo simultaneamente chefe de Estado, chefe de governo, comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança e presidente do Conselho de Ministros. Além disso, nomeia livremente ministros, magistrados judiciais, o Procurador-Geral da República, o presidente do Conselho Constitucional, o presidente do Tribunal Supremo, o presidente do Tribunal Administrativo, os juízes conselheiros e os reitores das universidades públicas, sem qualquer escrutínio efetivo por parte da Assembleia da República, reduzindo o equilíbrio entre os órgãos do Estado e limitando os mecanismos de controlo institucional. A acumulação das funções de chefe de Estado, chefe de governo e liderança partidária, concentrando poder político e executivo numa única figura. Conflitos institucionais entre governadores provinciais eleitos e secretários de Estado que são nomeados, criando duplicação de funções e dificuldades de coordenação. Excessivo centralismo político e administrativo, limitando a autonomia efetiva das províncias
e dos distritos. Partidarização da administração pública e de instituições do Estado, afetando a neutralidade institucional. A ausência de limites de mandatos em determinados cargos políticos, como o de deputado e administrativo. Não, referia-me a água. Sistema de cabeça de lista reduzindo a autonomia dos eleitos perante os partidos. A ausência de Tribunal Constitucional com competências amplas de fiscalização constitucional. Número elevado de deputados e estruturas governativas, aumentando custos do Estado. As soluções que foram propostas: redução dos poderes do Presidente da República, reforçando o equilíbrio entre os órgãos de soberania. Separação entre as funções de chefe de Estado e chefe de governo, permitindo maior divisão de responsabilidades. Eliminação da figura do secretário de Estado nas províncias, clarificando a cadeia de governação territorial. Criação do Tribunal Constitucional, reforçando a fiscalização constitucional e a independência institucional. Despartidarização efetiva do Estado e da administração pública. Introdução de limites de 2 mandatos para determinados cargos políticos e administrativos, como deputados, presidentes de conselhos autárquicos e administradores distritais. Eleição direta de governadores provinciais e presidentes de município. Neste momento, como sabem, são cabeças de lista que acabam ficando ou governador ou presidente do município. Então, aqui a proposta de solução é que a eleição do governador seja direta. A eleição do presidente do município também seja direta, como já foi no passado. Redução do número de deputados para 150 e racionalização de estruturas governativas. Reforço da autonomia provincial e distrital. Cenários de política. Reforma profunda. Neste cenário, são realizadas mudanças estruturais no sistema político e constitucional. Prevê-se a separação efetiva entre chefe de Estado e chefe de governo. Eliminação do sistema de cabeça de lista, reforço da separação de poderes, incompatibilidade entre presidência da República e liderança partidária, despartidarização efetiva do Estado e maior autonomia política, administrativa, financeira das províncias e distritos. Reforma moderada. Neste cenário, são introduzidas reformas graduais destinadas a melhorar o equilíbrio institucional e reforçar a governação democrática, sem alterar profundamente o modelo político vigente. Inclui limitação parcial dos poderes presidenciais, criação do Tribunal Constitucional, reforço da autonomia local, limitação de 2 mandatos para deputados, autarcas e administradores, redução do número de deputados e ministérios, despartidarização administrativa e manutenção do sistema de lista, mas com maior transparência. Cenário de continuidade com ajustes. Neste cenário, mantém-se o atual modelo constitucional e presidencialista, preservando a organização atual do Estado, o sistema de cabeça de lista, a figura do secretário de Estado e a atual distribuição de poderes. As reformas limitam-se a alguns ajustamentos administrativos e legais, sem alterações estruturais profundas. Estivemos a ver as questões constitucionais. Agora passo a apresentar os assuntos eleitorais e as questões que foram apresentadas.
Principais questões apresentadas: partidarização da Comissão Nacional de Eleições e do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral. Obrigada. Afetando a percepção de imparcialidade e credibilidade do processo eleitoral. Falta de confiança pública nos resultados eleitorais e nos mecanismos de contagem de votos. Lentidão na divulgação dos resultados eleitorais, aumentando tensões e especulações pós-eleitorais. Alegações recorrentes de fraude, enchimento de urnas e irregularidades processuais. Recenseamento eleitoral considerado oneroso, burocrático e vulnerável a exclusões. Fragilidade dos mecanismos de contencioso eleitoral. Falta de transparência no financiamento dos partidos e campanhas eleitorais. Dispersão legislativa sobre leis eleitorais, faltando um código eleitoral único. Barreiras de acessibilidade para pessoas com deficiência. Uso recorrente de discursos e práticas que aumentam tensões políticas durante os processos eleitorais. Soluções propostas para os assuntos eleitorais. Profissionalização e despartidarização gradual da Comissão Nacional de Eleições e do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral. Seleção técnica dos membros dos órgãos eleitorais através de concursos públicos. Redução dos prazos de divulgação dos resultados eleitorais. Introdução gradual do voto eletrônico e modernização tecnológica do sistema eleitoral. Recenseamento eletrônico e biométrico. Criação de justiça eleitoral especializada e reforço do contencioso eleitoral. Aprovação de um código eleitoral único para todas as eleições. Reforço da transparência no financiamento político. Criminalização da autoproclamação de vitória antes dos resultados oficiais. A realização simultânea de eleições gerais, provinciais e autárquicas. A substituição do cartão de eleitor por bilhete de identidade. O registro eleitoral contínuo. Reforço da participação da sociedade civil e observação eleitoral. Observação de princípios de paridade na composição dos órgãos eleitorais. Cenários de política de reforma profunda. Prevê-se uma transformação estrutural do sistema eleitoral com órgãos eleitorais integralmente técnicos e independentes. Recenseamento eletrônico e biométrico. Introdução do voto eletrônico. Divulgação dos resultados eleitorais parciais em 48 horas e divulgação dos resultados definitivos em 7 dias. Justiça eleitoral especializada permanente. Transparência reforçada do financiamento político e revisão profunda do quadro legal eleitoral. Cenário de reforma moderada. São implementadas reformas graduais destinadas a melhorar a transparência, eficiência e credibilidade do sistema eleitoral. Inclui profissionalização dos órgãos eleitorais, introdução do recenseamento eletrônico, os tribunais distritais com competência para julgar ilícitos eleitorais, a substituição do cartão de eleitor pelo bilhete de identidade, exclusão dos professores da condição do processo eleitoral, manutenção do voto em papel devido às limitações tecnológicas das zonas rurais. Continuidade com ajustes, último cenário. Mantém-se a atual estrutura eleitoral,
incluindo a composição partidária da Comissão Nacional de Eleições e do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, o modelo atual de votação e os mecanismos vigentes de recenseamento e contagem introduzem-se melhorias institucionais, operacionais e logísticas, como redução dos prazos de divulgação dos resultados eleitorais e de investidura dos órgãos eleitos, formação de agentes eleitorais e reforço de equipamentos. Agora passo a apresentar as principais questões apresentadas nas questões dos assuntos fiscais. Sistema fiscal considerado injusto, penalizando sobretudo cidadãos de baixa renda e pequenas empresas. Excessivas isenções fiscais e benefícios tributários para determinados setores e grupos econômicos. Centralização das receitas públicas, reduzindo a autonomia financeira local. Fraca transparência na gestão orçamental e aplicação dos recursos públicos. Elevada burocracia e baixa digitalização dos serviços fiscais. Fraca confiança dos cidadãos no sistema fiscal devido à percepção de corrupção e desperdício. Baixa capacidade de arrecadação local e reduzida eficiência da administração tributária. Redução das taxas aduaneiras na importação de bens e serviços. Sobreposição institucional e lacunas legais que se manifesta na confusão de competências orçamentais entre governo central, provincial e municipal. Soluções propostas. Revisão do sistema tributário para promover maior justiça fiscal. Redução do IVA sobre produtos básicos e essenciais. Maior tributação sobre grandes empresas e atividades de maior rentabilidade. Digitalização dos serviços fiscais e simplificação de procedimentos. Reforço da transparência orçamental e prestação de contas. Maior autonomia financeira para províncias, distritos e autarquias. Revisão das isenções fiscais consideradas excessivas. Reforço da fiscalização e combate à evasão fiscal ou fuga ao fisco. Cenários de reforma profunda. Prevê-se uma transformação estrutural do sistema fiscal de longo prazo, incluindo a consolidação constitucional ou legal de princípios de neutralidade fiscal. Revisão radical do sistema de arrecadação, por exemplo, com a substituição de impostos ineficientes por novas bases tributárias. Forte autonomia financeira e orçamental para os níveis locais. Definição de metas rígidas de desempenho e controlo de desperdícios e a eliminação completa de isenções e privilégios não justificados. Cenário de reforma moderada. São introduzidas reformas graduais para simplificar o sistema tributário, reduzir burocracias, reforçar a digitalização e melhorar a redistribuição de recursos para os níveis locais. Inclui revisão legislativa do Código Tributário e do Estatuto Geral dos Agentes e Funcionários do Estado. Simplificação de impostos, digitalização gradual dos serviços fiscais e orçamentais, criação de cartas de serviço públicos e reforço de plataformas eletrônicas. Início da descentralização fiscal, quer por aumento de transferências, quer pela atribuição de impostos locais, bem como a racionalização das isenções e benefícios fiscais, sem os eliminar de forma abrupta. Continuidade com ajustes, último cenário. Mantém-se o atual modelo fiscal com ações de curto prazo, introduzindo melhorias administrativas, auditoria das atuais isenções, estabelecimento de regras mínimas de transparência, como concursos públicos e portais de receitas, pequenas mudanças em processos, como a redução pontual de taxas administrativas e do IVA em produtos básicos.
Passamos a apresentar os assuntos econômicos. Principais questões apresentadas: elevado desemprego juvenil e reduzida criação de emprego formal, fraca industrialização e limitada capacidade produtiva nacional, baixo acesso ao crédito para empresas nacionais e pequenos produtores, dependência excessiva de importações de bens e matérias-primas, infraestruturas insuficientes em estradas, energia, armazenamento e logística, crescimento econômico pouco inclusivo e concentrado, burocratismo no processo de criação de empresas, fragilidade macroeconômica, pressão cambial e dívida pública elevada, baixa transformação local dos recursos naturais. Sistema educativo pouco alinhado às competências requeridas e pouca diversificação da economia nacional. Falta de transparência e prestação de contas, burocracia excessiva e sobreposição de estruturas públicas. Percepção de exclusão econômica em várias regiões do país. Soluções propostas: promoção da industrialização e transformação local da produção nacional. Apoio à agricultura comercial, agroindústria e cadeias de valor. Expansão do crédito à economia e apoio às pequenas e médias empresas. Formação técnico-profissional orientada para o mercado de trabalho. Investimento em infraestruturas econômicas e produtivas. Incentivos à produção nacional e substituição de importações. Reforço da transparência econômica e melhoria do ambiente de negócios. Promoção da inovação, tecnologia e empreendedorismo juvenil. Diversificação da economia e expansão das exportações. Maior inclusão econômica regional e social. Cenários de política, reforma profunda. Prevê-se uma transformação estrutural da economia nacional, incluindo a adoção de um novo pacto fiscal orientado para a sustentabilidade da dívida, a revisão constitucional ou legal de órgãos de desenvolvimento, forte aposta na industrialização, inovação tecnológica, diversificação produtiva, reforma fiscal e reorganização do papel do Estado na economia. Inclui expansão massiva de infraestruturas, fortalecimento da economia nacional, transformação local dos recursos naturais e maior integração econômica regional. Cenário de reforma moderada. São implementadas reformas graduais para reforçar a industrialização, expandir infraestruturas, apoiar pequenas e médias empresas, aumentar o investimento produtivo e promover maior inclusão econômica. Prevê-se reforço do crédito, incentivos à agroindústria, criação de incubadoras de negócios regionais e programas de formação profissional e melhoria gradual do ambiente de negócios. Cenário 3, continuidade com ajustes. Mantém-se o atual modelo econômico, introduzindo medidas de apoio à produção, emprego e ambiente de negócios. As reformas concentram-se em simplificação regulatória em matérias de licenciamento e registro de terras, certificação de produtos, programas específicos de apoio econômico, microcrédito, feiras de negócios e campanhas de divulgação e expansão gradual de infraestruturas. Principais questões apresentadas no âmbito da fase de auscultação sobre as questões de administração pública e despartidarização.
partidarização da administração pública, afetando a neutralidade do Estado, nepotismo, favoritismo e fragilidade da meritocracia nos processos de recrutamento e progressão, estabilização da estrutura do governo, excesso de burocracia e lentidão dos serviços públicos, baixa qualidade do atendimento ao cidadão, descentralização da gestão de subsídios de funeral, concretização da assistência médica e medicamentosa, reintrodução de subsídio de deslocamento, necessidade de retoma dos atos administrativos na função pública, sobreposição de estruturas e conflito de competências institucionais, fraca digitalização e interoperabilidade dos sistemas públicos, desmotivação dos funcionários públicos devido às condições de trabalho e desigualdades salariais, centralização excessiva das decisões administrativas. Soluções propostas: revisão do Estatuto Geral do Funcionário e Agente do Estado e o seu regulamento, reforço da meritocracia e transparência nos concursos públicos, simplificação administrativa e digitalização dos serviços, clarificação de competências institucionais entre o poder central, as províncias, os distritos, os órgãos de governação descentralizada e as estruturas de representação do Estado. Revisão de estruturas sobrepostas, melhoria das condições de trabalho e incentivos aos funcionários públicos, reforço da neutralidade política da administração pública, modernização da gestão pública orientada para resultados. Cenários de política, reforma profunda. Prevê-se uma reorganização estrutural da administração pública baseada na neutralidade política, profissionalização efetiva, avaliação por resultados e separação clara entre Estado e partido. Cenário de reforma moderada. São implementadas reformas graduais para reforçar a meritocracia, modernizar os serviços públicos, aumentar a transparência e melhorar o desempenho institucional. Inclui revisão de normas administrativas, introdução de concursos mais transparentes, reforço de mecanismos de mérito, aumento de autonomia operacional das instituições, digitalização gradual e racionalização de estruturas públicas. Continuidade com ajustes. Mantém-se a atual estrutura administrativa, introduzindo melhorias na gestão e simplificação de alguns serviços públicos, tais como circulares de mérito, revisão de procedimentos, simplificação de atendimento e digitalização pontual de serviços. Agora passamos a apresentar as questões atinentes aos recursos naturais. Principais questões apresentadas sobre os recursos naturais: fraca governação e coordenação institucional na gestão dos recursos naturais, gerando duplicações e vazamentos de responsabilidades. Retenção ao nível central das receitas provenientes da exploração dos recursos. Baixa devolução de benefícios para as comunidades locais e zonas produtoras. Fiscalização insuficiente e degradação ambiental. Exportação de matéria-prima sem processamento local. Exclusão das comunidades nos processos de decisão. Fraca capacidade técnica e institucional do Estado. Conflitos ligados ao acesso, uso e distribuição dos benefícios dos recursos naturais. Soluções propostas: maior participação comunitária na gestão dos recursos naturais, reforço da fiscalização ambiental e institucional, redistribuição de receitas para províncias,
distritos e comunidades locais. Promoção da industrialização local e transformação de matérias-primas. Revisão das leis dos recursos naturais. Reforço da transparência nos contratos e nas concessões. Formação técnica nacional em áreas estratégicas como geologia e engenharia local. Promoção da sustentabilidade ambiental e energética. Cenários de política. Reforma profunda. Prevê-se uma transformação estrutural da gestão dos recursos naturais com forte descentralização, redistribuição de poder e receitas, industrialização local e participação efetiva das comunidades. Inclui ainda descentralização, nova estrutura fiscal do regime de impostos e royalties, participação estatal maioritária nos empreendimentos-chave, diversificação econômica. Cenário de reforma moderada. São introduzidas reformas graduais para reforçar a governação, aumentar os benefícios locais, melhorar a fiscalização e promover algum processamento nacional dos recursos. Prevê-se reforço da cogestão, maior participação comunitária, fortalecimento institucional, capacidade local e revisão parcial do quadro legal. Cenário de continuidade com ajustes. Mantém-se o atual modelo de exploração e gestão dos recursos naturais, com ajustamentos administrativos e reforço da fiscalização. Agora passamos aos assuntos de justiça. Principais questões apresentadas concernentes às questões de justiça. Morosidade processual e atrasos na tramitação de processos. Dificuldade de acesso à justiça, sobretudo nas zonas rurais. Percepção de corrupção e interferência política no sistema judicial. Fragilidade da independência judicial. Custos elevados dos processos judiciais. Cobertura insuficiente dos tribunais e serviços de justiça. Fraca assistência jurídica aos cidadãos mais vulneráveis. Soluções propostas. Reforço da independência judicial. Expansão dos tribunais e serviços de justiça. Digitalização processual e modernização dos sistemas. Combate à corrupção no setor da justiça. Formação contínua de magistrados e funcionários judiciais. Fortalecimento da assistência jurídica gratuita. Reforço da transparência e prestação de contas. Cenários de política. Reforma profunda no setor da justiça. Prevê-se uma reforma estrutural do sistema judicial, reforçando a independência, acessibilidade, transparência e confiança pública na justiça, através de mudanças institucionais profundas e fortalecimento dos mecanismos de controlo e integridade. Cenário de reforma moderada. São implementadas reformas graduais para modernizar os tribunais, expandir serviços de justiça e melhorar a eficiência processual. Inclui digitalização, reforço institucional e melhoria gradual do acesso à justiça. Cenário de continuidade com ajustes. Mantém-se o atual sistema judicial, introduzindo melhorias administrativas e reforço de capacidades institucionais. Passamos agora a apresentar as principais questões saídas da fase da auscultação concernentes ao tema defesa e segurança. As questões apresentadas foram as seguintes: persistência do terrorismo e insegurança em algumas regiões do país, fraca confiança entre população
e forças de defesa e segurança. Condições precárias de trabalho, equipamento e logística das forças de defesa e segurança, fruto de desinvestimento ano após ano. Politização de algumas estruturas de segurança, violação de direitos humanos e abuso de autoridade, fraca coordenação institucional, com falta de harmonização entre Forças Armadas, Polícia, Inteligência, Justiça e entidades civis, limitando a resposta integrada às ameaças. Segurança pouco sensível ao gênero, sobretudo em contextos de conflito e deslocamentos. Desafios na proteção das fronteiras e combate ao crime organizado. Soluções propostas: modernização e profissionalização das forças de defesa e segurança, melhoria das condições sociais, salariais e logísticas das forças de defesa e segurança, formação contínua em direitos humanos e ética profissional, integração vinculativa da agenda Mulheres, Paz e Segurança para maior participação das mulheres nos processos de prevenção de conflitos, mediação, defesa, segurança e construção de paz. Construção de um consenso nacional suprapartidário em torno da Estratégia Nacional de Defesa e Segurança, assegurando a continuidade institucional e a estabilidade estratégica para além dos ciclos políticos. Reforço da proximidade entre forças de defesa e segurança e as comunidades. Modernização tecnológica e operacional, capacidades navais, aéreas, fronteiriças, cibernéticas e de proteção de infraestruturas críticas. Reforço da coordenação institucional e da inteligência. Promoção da autossuficiência logística das forças de defesa e segurança para reduzir as dependências externas. Fortalecimento da confiança pública nas instituições de segurança. Cenários de política reforma profunda. Prevê-se uma transformação estrutural do setor de defesa e segurança com forte profissionalização, despolitização, modernização institucional e redefinição do modelo nacional de segurança. As implicações seriam uma mudança profunda do paradigma de segurança nacional, com separação real entre as forças de defesa e segurança e os interesses partidários, maior confiança pública e uma paz duradoura baseada na justiça. Reforma moderada. São introduzidas reformas graduais para reforçar a profissionalização, melhorar condições das forças de defesa e segurança, reforçar a coordenação e aumentar a cooperação com as comunidades locais. Inclui a aprovação de uma estratégia nacional de defesa e segurança, baseada em consensos políticos mais amplos, a revisão da legislação setorial para fortalecer os mecanismos de coordenação entre Forças Armadas, Polícia, Inteligência e instituições civis, a modernização progressiva das Forças de Defesa e Segurança através de programas plurianuais de investimento e capacitação, a introdução de mecanismos independentes de denúncia e a integração gradual das abordagens de segurança humana, direitos humanos, proteção de civis e igualdade de gênero nas políticas e operações de defesa e segurança. Cenário de continuidade com ajustes.
Mantém-se o atual modelo de segurança, introduzindo melhorias operacionais e reforço de meios e capacidades. Este cenário procura preservar estabilidade institucional e operacional imediata. Agora passamos para reconciliação e unidade nacional. Neste tema de reconciliação e unidade nacional, as principais questões apresentadas foram as seguintes: persistência de divisões políticas e sociais, desconfiança entre cidadãos e instituições, exclusão social, regional e econômica, fragilidade da coesão nacional, discursos de intolerância e violência política, memórias de conflito ainda presentes em várias comunidades. Soluções propostas: promoção do diálogo permanente, educação para a cidadania, paz e tolerância, inclusão política, econômica e social, envolvimento das confissões religiosas na reconciliação nacional, aprofundar a descentralização financeira e administrativa e reforçar as autonomias locais, valorização da diversidade cultural, mecanismos locais de reconciliação e mediação, reforço da coesão nacional e da identidade moçambicana. Cenários de política, reforma profunda. Prevê-se a construção de um novo pacto nacional de reconciliação, baseado em reformas estruturais de inclusão política, inclusão econômica, inclusão social e fortalecimento da unidade nacional. Reforma moderada. São reforçados programas de inclusão social, diálogo político, educação cívica e iniciativas comunitárias de reconciliação, visando fortalecer gradualmente a coesão nacional. Inclui atos normativos para criar legislação sobre reconciliação, incluindo a proibição de incitação étnica, a nomeação de comissões de verdade ou memória histórica e a alocação de fundos para programas de reintegração. Prevê também a despartidarização gradual de certas instituições, o fortalecimento de mecanismos de diálogo permanente, o aumento da descentralização orçamental com planos de desenvolvimento local participativos, desencadeamento de um movimento nacional de educação para a cidadania e patriotismo e criação de um Conselho Nacional de Paz e Coesão Nacional. Cenário 3, continuidade com ajustes. Mantém-se os atuais mecanismos de reconciliação e promoção da unidade nacional, com expansão das iniciativas existentes, com ações como carta de serviço para sessões de diálogo, sensibilização cívica básica e reforço de programas sociais emergenciais sem alterar leis. Inclui ainda auditorias de conteúdos neutros, como levantamento de vítimas, mas sem novos marcos legais significativos. Descentralização e desconcentração. Principais questões apresentadas neste tema da descentralização e desconcentração: excessiva centralização do poder político, administrativo e financeiro, baixa autonomia financeira das províncias, dos distritos e das autarquias, sobreposição de competências entre diferentes órgãos do Estado, fraca capacidade institucional local. Dependência financeira do nível central, limitações na prestação de serviços públicos locais. Soluções propostas: reforço da autonomia local,
descentralização financeira e administrativa, clarificação de competências institucionais do Secretário de Estado, aceleração da transferência efetiva de competências e recursos, fortalecimento das capacidades locais, revisão das estruturas de governação territorial, modernização da administração e da gestão fiscal através da digitalização de cadastros municipais, sistemas tributários locais e bases de arrecadação, visando aumentar receitas e reforçar a sustentabilidade financeira das autarquias. Cenários de política. Reforma profunda. Prevê-se uma descentralização política, administrativa e financeira mais ampla, com maior autonomia provincial e distrital e redistribuição efetiva de competências e recursos. Reforma moderada. São implementadas reformas para reforçar a autonomia local, eliminar um dos níveis de descentralização e manter apenas dois, melhorar a descentralização financeira e fortalecer capacidades institucionais locais, preservando o caráter unitário do Estado, mas introduzindo melhorias relevantes ao nível legislativo, institucional, fiscal e administrativo. Último cenário, continuidade com ajustes, mantém-se o atual modelo de governação territorial, introduzindo apenas pequenos ajustamentos administrativos e financeiros. Minhas senhoras, meus senhores, este é o documento que a Comissão Técnica para a Materialização do Diálogo Nacional Inclusivo apresenta, fruto da fase das auscultações públicas. Como dizia, estamos agora na fase de audição. Todas as propostas aqui apresentadas são mesmo propostas, não vinculam neste momento a ninguém, nem ao Estado, nem a nenhuma instituição, porque são ainda propostas. Daqui esperamos as vossas opiniões, contribuições, sugestões, acréscimos, até sugestões de eliminação de certas questões que acharem que não estão conforme gostariam, que é para podermos tomar as devidas notas e avançarmos para a fase da sintetização da fase da auscultação. Muito obrigada pela atenção que me foi dispensada e está aberta a sessão. Obrigada. Vejo já a mão do engenheiro Venâncio Mondlane, membro do Conselho de Estado, presidente do partido Ana Mola, convocado. E peço que passem a folha para quem quiser contribuir, sugerir, propor acréscimos ao documento ou até apresentar questões que eventualmente não foram consideradas para que se inscrevam para o sorteio. Muito obrigada. Senhor, bom dia a todos. Bom dia, doutora Ivone, que está a presidir este segundo ciclo de audições. A primeira questão que eu queria colocar, antes de entrarmos na matéria, são questões metodológicas. Eu olho para este cenário aqui, por acaso estou muito feliz, porque este é o bairro que me viu nascer. Esta é a escola onde eu comecei uma coisa que eu tenho grande paixão, que é docência. Portanto, a minha primeira vez na vida, dar aulas nesta escola. Então, estou muito feliz de estar aqui, estou em casa, estou entre os meus pais, minhas irmãs, meus irmãos. Mas, a primeira coisa que eu reparo é que este documento que foi lido aqui, que é relativo ao apoio às audições, praticamente dos que estão aqui presentes, mais ou menos as contas feitas, assim de forma muito grosseira, devemos ter aqui 300 pessoas nesta sala. Das 300 pessoas, provavelmente
só 10 pessoas é que têm conhecimento do documento. Então significa que 90% das pessoas que estão aqui, primeiro, não conhecem, não sabem da existência deste documento. 2, nem sequer tiveram o documento, mesmo por o improviso, para acompanhar a leitura. Portanto, isso do ponto de vista psicológico, penso que a doutora sabe muito bem, sei que estudou comunicação, a concentração humana, ela varia de 12 em 12 segundos. Então, de 12 segundos, a pessoa se desconcentra, depois tem que se concentrar de novo. Agora, imagina uma leitura de um documento durante 1 hora, que você não tem nem sequer uma folha para se orientar. Significa que as pessoas estão aqui, pura e simplesmente, a fazer papel físico, presença só. 2, estamos aqui a falar de cenários políticos, cenário, digamos, o cenário profundo, de transformação profunda, reforma profunda, cenário moderado e a tal continuidade. A primeira questão que eu coloco aqui é: qual foi a base para se fazerem estas 3 categorias? Qual foi a amostragem das pessoas que foram ouvidas e qual foi a percentagem das que disseram que querem profundas, das que disseram que querem moderadas e das que disseram que querem continuidade? Porque se não houver uma clareza em relação à amostragem, este exercício vai se converter num exercício de manipulação psicológica e social. Vou dar um exemplo muito simples. Ana Mola foi o primeiro partido que fez uma escutação paralela em outubro do ano passado. E nós apresentamos números quando submetemos a nossa proposta, que o Denis depois vai falar aqui da nossa proposta de quase 500 páginas, o Denis vai falar sobre isto. Quando nós apresentamos esta proposta, nós indicamos a metodologia que usamos para buscar as informações. E a metodologia que nós usamos foi uma metodologia de recolha de informações virtuais. E nós tivemos 68.850 pessoas que responderam a todos os nossos inquéritos. E nós pegamos nas 68 mil pessoas, dividimos em categorias de respostas. Das pessoas que queriam um regime semipresidencialista, os outros que queriam um regime ainda presidencialista, os outros queriam um regime parlamentar. E nós dissemos, das 68 mil, 10% pediu isto, 20% pediu aquilo. Agora, a minha pergunta é: profundo, moderado e continuidade. Qual é a amostragem das pessoas que foram consultadas? A nível virtual? A nível presencial? Como é que foi feita essa amostragem? Quem são essas pessoas? Porque se isso não for apresentado, isto é um exercício de manipulação. E na técnica de informação há uma coisa que chama-se de framing. Framing é manipular as pessoas, não para aquilo que as pessoas querem pensar, mas para aquilo que nós queremos que elas pensem. Então as pessoas têm ideias concretas do que querem reformas. E nós arranjamos categorias que conduzimos as pessoas a pensar de acordo com as categorias que nós impusemos. Então, isso não é diálogo, isso não é escutação. Isso é manipulação psicológica. Isto também tem uma linguagem que chama-se de agenda settings. Quer dizer, é uma agenda imposta. E as pessoas depois têm que escolher de acordo com uma preconceição já pré-definida. Portanto, este é um de alguns aspectos metodológicos que eu queria fazer. E nós também queríamos dizer que nós submetemos várias cartas já ao COT, que não tivemos respostas até agora. Mesmo o desvio da agenda, nós temos uma carta, trazemos aqui todas, não foi respondido. A questão dos prazos, a falha nos prazos, nós submetemos uma carta à COT também a indicar que os prazos estavam a falhar. O primeiro ciclo já devia ter terminado no ano passado, mas nós já estamos em junho, quando estamos a introduzir o segundo ciclo. Portanto, estas cartas todas foram enviadas à COT e até hoje, que estou aqui a falar, a COT não respondeu a nenhuma delas. Mas nós, como não nos cansamos, temos hoje também, depois da minha intervenção, vamos submeter o que eu estou a falar, não vou dizer tudo, vamos submeter mais uma carta, a 5ª carta, vamos submeter ainda hoje, que fala de alguns aspectos que eu aqui a levantar. Agora, vamos lá para o conteúdo, dos conteúdos. Por exemplo, eu não vou falar de muita coisa, vou deixar o Denis depois falar sobre isso, mas eu vou dizer uma coisa. Toda a situação que surgiu neste país, que levou à instabilidade deste país,
é muito simples. A situação que levou à instabilidade deste país chama-se verdade eleitoral. O que levou à instabilidade deste país foi fraude eleitoral. O que levou os moçambicanos, os jovens, a irem para a rua, protestarem, é porque queriam que aquilo que depositaram na urna correspondesse aos resultados que foram anunciados pelos órgãos eleitorais. Essa é que é o cerne, é a coluna vertebral de todo este diálogo. Tanto mais que a pessoa que está a falar aqui, foi provado isto, até dito pelo professor Severino Guenha, foi a primeira pessoa que fez o documento base que serviu de sustento para o tal chamado acordo político. Os 20 pontos que eu enviei em novembro de 2024 para o antigo presidente Filipe Jacinto Nunes, em que mostrava o que devia ser os pontos fundamentais das reformas no país. E o que acontece é que hoje estamos a desviar o foco daquilo que é o essencial que levou à instabilidade neste país. Por isso eu não vou me perder com muita coisa, eu vou entrar logo nas questões eleitorais. Bom, o que nós temos? Identificou-se uma série de problemas. E um dos problemas identificados é a lentidão no anúncio dos resultados eleitorais. Eu diria não só a lentidão, mas também a manipulação e o adultério, se me permitirem o termo, da verdade eleitoral depositada na urna. E depois, nós entramos aqui nas soluções e eu acho extremamente engraçado. Entre as soluções, se diz que houve moçambicanos que apresentam propostas moderadas para haver integridade, para haver transparência eleitoral. Então temos aqui escrito de que introdução de reformas graduais para melhorar a transparência, eficácia e credibilidade do sistema eleitoral. Quer dizer, nós temos moçambicanos que não estão bons da cabeça, estamos a dizer que o universo de dementes em Moçambique aumentou tanto que esses mesmos dementes estiveram nas audições da COTE e que disseram que não estão interessados em ter efetivamente uma transparência eleitoral. Que a transparência eleitoral pode ser feita devagarinho, devagar, não tão já. Por outras palavras, estamos a dizer que há moçambicanos que vieram para uma audição destas e disseram que não podemos combater rapidamente a fraude. A fraude tem que ser combatida pouco a pouco, devagarinho, aos poucos. Quer dizer, e Xanili não vamos moçambicar na zona. Então é isto que estamos a dizer. Portanto, isto é uma manipulação. Eu não acredito que existam moçambicanos que tenham pedido para não se combater a fraude de forma profunda, mas combater essa fraude de forma moderada, devagarinho. Estão satisfeitos com eleições fraudulentas, com roubo de votos, com inverdade eleitoral, com injustiça. Estamos satisfeitos que continue assim. Portanto, isto é um ponto. Agora, em termos de propostas concretas, nós voltamos a revisar. Primeiro, é possível, sem custos adicionais, sem orçamento adicional, resultado eleitoral. As pessoas vão votar, fechamos a assembleia de voto, começa-se a contagem, em 24 horas é possível o país todo e o mundo todo saber dos resultados ao nível distrito por distrito. Isso é prático, é possível e nós mesmos fizemos testes na cidade de Maputo e isso é possível. Desde que, esta proposta já foi dita por muita gente, eliminar a intervenção do STAI distrital, do CDR, eliminar a intervenção da Comissão Provincial de Eleições e, pura e simplesmente, aquilo que é o resultado preliminar ou parcial na mesa ser transmitido eletronicamente para um diretório central e que esse diretório central está ligado com partidos políticos, com observadores, com jornalistas e com os próprios eleitores. Portanto, eu depois de votar na minha mesa,
no ato de recenseamento, eu deixo o meu e-mail, deixo o meu telefone. Quando sair o edital da mesa onde eu votei, faço o scan e eu, como eleitor, mesmo estando em casa, eu recebo o resultado do scan da mesa onde eu votei em menos de 24 horas. Isso é possível e querer fugir disto. Começamos a falar de poligamia, queremos a falar de IVA, queremos a falar de criminalização. É desviar o foco daquilo que é essencial. Se nós pudermos, em 24 horas, fazer o resultado ser conhecido por todos os moçambicanos, nós eliminamos todos os focos de conflito que vem desde 1994 até hoje. Portanto, esta aqui é a proposta fundamental que eu queria deixar em poucas palavras, bastante breves, aqui para os moçambicanos e para esta sessão, sendo que as partes técnicas mais detalhadas vou deixar aqui o Denis Tibani, que vai entrar em detalhes, mas politicamente queríamos deixar aqui saliente a todos os moçambicanos. Estas coisas de moderado, de profundo, de continuidade, é uma manipulação psicológica, não tem absolutamente nenhuma evidência de que foram feitas consultas, porque nem sequer existe uma amostragem. Até o Decide, que começou há uma semana, a plataforma Decide também implementou consultas virtuais. Em uma semana, o Decide já teve 5.000 pessoas que responderam as suas perguntas. A pergunta volta a ser feita: quantas pessoas é que Cote ouviu até hoje? Estamos aqui no distrito de Cambuquana. O distrito de Cambuquana tem mais ou menos cerca de 300.000 pessoas. Quantas pessoas vão ser consultadas no distrito de Cambuquana? Aqui só temos cerca de 200 pessoas. Então, que façam essas contas e mostrem ao público para nós sabermos se estão mesmo a consultar ou estão a manipular as pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, Vamos ouvir agora o senhor Augusto Sansão Coelho. Decoro agora mais uma vez a proposta. Este processo de diálogo nacional. Muito obrigada. Muito bem, obrigada. Documento recebido. Senhor Augusto Sansão Gomes, por favor, tem a palavra. Obrigado pela permissão. Aqui, primeiro vou me identificar. Sou Augusto Samson Kung, munícipe residente neste distrito municipal de Cambuquana. Sinto-me honrado por participar neste evento que visa encontrar modelos e sistemas para garantir a tranquilidade e o bem-estar dos moçambicanos. Aqui vou falar de 3 aspectos: sobre a justiça, pacote eleitoral e a reconciliação nacional.
No sistema da justiça, eu espero que a autorização das igrejas seja melhorada, para não ser o convite da instrumentalização dos moçambicanos. Algumas igrejas que aparecem no nosso país operam, instrumentalizam as pessoas e acabam entrando em conflito com as culturas africanas e moçambicanas. As igrejas acabam impedindo os moçambicanos de cuidar das campas dos seus entes queridos. Acabam dividindo os moçambicanos. Há alguns crentes, quando vão às igrejas, são indicados que eles não podem mais contar com a família, devem contar só com a igreja. Isso é dividir os moçambicanos. Mas essas igrejas foram autorizadas para um determinado fim, mas eles se desviam. Deve ser melhorado. Eu vou entrar num ponto essencial, que é o pacote eleitoral. O pacote eleitoral deve ser melhorado nos seguintes aspectos: sobre os discursos dos principais atores nos momentos eleitorais. Há alguns discursos que são incendiários, que incitam a violência. Esses discursos devem ser censurados e devem ser eliminados. Porque se um determinado ator profere discursos incendiários, está a instrumentalizar as pessoas, para depois essas pessoas desacreditarem nas instituições legais. Eu vou pegar, por exemplo, a situação de autoproclamação. A autoproclamação é um processo que visa instrumentalizar pessoas. Se eu proclamo antecipadamente que determinado pleito ganhei, praticamente estou preparando um terreno fértil para aqueles meus seguidores me seguirem, e se caso não aconteça isso, realmente aquelas pessoas vão se revoltar porque acharam que está vencido. Na minha terra, em Arime, quando uma mulher está grávida, não se compra enxoval. Quando você comprar enxoval para uma mulher grávida, não pode mostrar a mulher, não pode ser partilhado. Mas quando o enxoval é exibido, dizem que só dá má sorte. Agora, se se proclama antecipadamente, antes dos órgãos competentes, praticamente é Senado, pode sair vivo, pode sair morto. E se sair morto, vai dizer que foi enfeitiçado. Vou falar aqui da paz e reconciliação nacional. Esse aspecto deve ser bastante melhorado e é um ponto mais importante para a união dos moçambicanos. Eu vejo muito, aqui está presente muita imprensa, mas que nos programas televisivos são poucos programas que falam da reconciliação. Até ontem, há uma televisão que exibiu um programa em que os convidados até se apunhalaram, pegaram-se de golas. Mas estamos a educar moçambicanos assim. É preciso que as televisões ajudem na reconciliação.
Uma outra proposta que eu tenho aqui é que haja pedido de desculpas em público. Eu nunca vi nenhum membro daqueles que estiveram no mato a combater, aparecer em público, dizer que, meus irmãos, eu peço desculpas daquilo que eu fiz, mas eu peço que os moçambicanos me perdoem. Mas nós sabemos o que aconteceu. Até conhecemos as pessoas, convivemos com eles. Volto de novo para a minha terra. Lá na minha terra, quando alguém mata, depois há uma língua que se usa lá, chope, ou biquachipini, isto é, deve ser purificado. Um pedido de desculpa em público seria uma forma de purificar essas pessoas. Isso seria uma forma de saber que esse indivíduo realmente deixou de ser aquilo que era. Eu espero que este diálogo aqui se estenda para mais bairros, mais distritos, que as contribuições que estamos a dar se reflitam naquilo que é o resultado final, que é a paz e convivência entre moçambicanos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado pela palavra. Eu escutei muito atentamente o relatório do Diálogo Nacional Inclusivo. Por tantos anos que eu tenho de vida, já vi tanta coisa no nosso país. Durante 10 anos, Moçambique enfrentou guerra contra o colonialismo português. E durante 10 anos a guerra terminou. Os portugueses e os moçambicanos sentaram, conversaram. Não há ninguém ali que foi mímico. Não há ninguém que foi mímico, nem português, nem o governo de Moçambique. É por isso que Moçambique passou para as mãos de moçambicanos. Durante 10 anos, o povo moçambicano estava unido. É por isso que o governo e a população estavam de mãos dadas. O país estava avançado, com imensas dificuldades. Educação genuína, tanto o povo, assim como, portanto, o governo. Há uma coisa que aconteceu durante esse tempo. Existe um grupo de moçambicanos que não concordou com o sistema político, que se definiu como instrumento de governação no país. Houve luta. Durante 16 anos de guerra, houve dificuldade de desenvolver o país, porque alguns estavam a construir, outros estavam a destruir. Mas todos eles tinham motivos. Foi difícil para se explicarem qual é a causa. Chegou-se a uma conclusão em que houve conversas duras e longas. Entenderam-se, largaram as armas. O povo ainda não está feliz, porque ali houve um sistema político conotativo e mímico, dizer uma coisa e fazer outra coisa. Isso nos conduz até hoje em dia. É por isso as pessoas falam, 50 anos, ainda não estamos desenvolvidos. Quem é que está a mentir aí entre os moçambicanos? Vamos deixar de enganar as pessoas,
Vamos ser verdadeiros. Estou a falar com as pessoas que têm poder para dirigir os outros. Não mentimos às pessoas, sejamos sérios. Porque depois, quando você me diz uma coisa, vai me comprar um carro e você não compra, e não me explica porquê, começo a desconfiar de você. Então, eu queria pedir, todo o relatório ali está bonito, este país é bom, está cheio de grandes intelectuais, mas infelizmente, quando olhamos para a prática, é uma autêntica barafunda, confusão. Aqui no nosso país, eu não ouvi no relatório ali uma coisa muito importante. Em Moçambique é proibido matar pessoas, é a nossa lei. Eu assisto às televisões, mães, pais, filhos, até autoridades intermatarem-se. Onde está a responsabilidade aí? Quando nós escrevemos um documento, de que este documento é para nos orientar como um povo, é preciso termos vergonha de nós não seguirmos esse documento. Eu estou muito preocupado com essa situação. Agora temos uma outra guerra em Cabo Delgado. Por favor, este problema está numa única província, Cabo Delgado. Qual é o segredo que existe para que não acabe aquela guerra em Cabo Delgado? Qual é o segredo que existe? Aquela guerra pode se alastrar. Começou em 2017. Temos 9 anos de guerra em Cabo Delgado. O que é que está acontecendo? O que é que existe secreto aqui para continuar aquela guerra? Vamos deixar de ser... Vamos deixar de ser falsos, sermos verdadeiros. Havemos desenvolver o nosso país. Nas nossas escolas, estamos a ver estudantes que não mostram resultados satisfatórios. Quer dizer, quando um aluno passa, não pode defender a sua intelectualidade, tem muitas lacunas. O que é que está acontecendo no nosso país? Vamos procurar perceber que tipo de sistema democrático estamos a seguir em Moçambique. Se adotamos um sistema democrático importado da Europa, temos que moçambicanizar esse sistema para desenvolver o nosso país. Enquanto não sentarmos pensar nisso, vamos continuar a fazer tantas reuniões, tantos diálogos, mas o povo vai continuar sempre o mesmo a sofrer. Eu não tenho tantos comentários, entende muito bem o que significa que estou a falar. Obrigado. Senhora Américo Rafael Mauari, eu chamo-me Américo Rafael Mauari, residente neste bairro 25 de julho. A minha preocupação, ouvir bem o documento, é bonito. Mas, na realidade, em Moçambique não existe democracia. Estamos a enganar uns aos outros. É verdade, o problema não é essa discussão toda. É a verdade eleitoral. O árbitro, quando arbitra mal, desculpa por não conhecer bem o português. Quando arbitra mal, a arbitragem não funcionar bem, a pessoa que é aldrabada deve manifestar, não pode calar. E os simpatizantes fazem o que eles quiserem, enquanto não foram mandados por aquela pessoa que está a jogar. O documento foi bem elaborado, mas é mentira, meus irmãos. A verdade aqui é a verdade eleitoral. Libertação da justiça.
não há justiça em Moçambique. As pessoas me olharem mal, mas falo aquilo que está dentro do meu coração. Afonso Jacama falhou. Não conseguiu chegar ao topo do assunto. Estamos a sofrer. Vamos falar muitas vezes, quando disserem de que é manipulação mesmo. O povo tem medo de falar. O povo não tem liberdade de expressar o que ele sente. Muitas coisas que estamos a verificar. O que eu vou sugerir aqui é libertação da justiça. Se aquilo que está escrito ali é verdade, acontecer, vai melhorar. A verdade eleitoral, quando aquilo que está escrito ali acontecer, vai melhorar. A outra questão não é eletrônico, quer dizer, eleição eletrônica, não é nada disso. Pior, vai piorar a situação, porque Moçambique não são todos que têm energia. Não são todos. Vamos enganar uns aos outros, dizer que temos que votação eletrônica. Não vai funcionar, meus irmãos. A verdade é libertar a justiça, não manipular a justiça. O povo não tem que ser, não é preciso ser manipulado o povo. O povo tem que expressar o que quer. Não há democracia em Moçambique. Estamos a assistir matanças em todo o tempo. Pessoas a serem matadas. Mas o que a justiça está fazendo? Aquele que matou não é encontrado. Mas não vou fugir do assunto que estamos aqui a falar. O documento doutora Ivone está bem elaborado, mas não vai acontecer nada. É verdade, registram bem, não vai acontecer nada. A verdade de tudo isso é a verdade eleitoral, libertação da justiça, dessa independência judicial. É o essencial. Quando a justiça vai ser independente, ter o dinheiro deles, eles que mandaram o dinheiro deles, tudo vai acabar. Quando não acontece isso, tudo isto que estamos a fazer aqui é mentira, meus irmãos. O que fez todo este barulho é a verdade eleitoral. Ninguém mandou outra pessoa destruir casas, ninguém mandou roubar nas cantinas. Eu estive aqui quando foi assinado o 7 de setembro. Descemos para lá embaixo, ir matar porcos dos brancos, mas não foi a Frelimo que nos mandou. Não foi a Frelimo. É a intenção das pessoas de roubar. Mas não podemos culpar alguém de que eu estou falando. Isso é política. Cada qual está ao lado daquele que apoia. Mas a verdade é uma. É a verdade eleitoral. Independência judicial. E muito obrigado, meus irmãos. Muitíssimo obrigada. Agora chamamos o senhor Antônio Vila. Por favor. Muito obrigado, doutor. Eu acho que temos visto muito e estávamos à espera desse momento aqui ao nível do nosso distrito Campo Puquano. E vamos dar também as nossas contribuições. De fato, ao nível nacional, as pessoas estão a contribuir através deste diálogo que nós reconhecemos como moçambicanos. E ouvi também aqui que não era possível que as contribuições sobre as reformas sejam moderadas, haja continuidade. Moçambique é grande, irmãos, e todos os moçambicanos têm uma voz através deste diálogo. E se o nosso diálogo está a decorrer, os moçambicanos estão a falar,
e aquela mamãe está lá em Nangade, está lá em Anguape, está a dizer alguma coisa, está a dizer que não está, eu, por exemplo, eu não estou a negar as reformas. Eu concordo de fato com as reformas, só que elas não podem ser agressivas. Eu quero sugerir também que haja reformas de fato de forma gradual, de forma moderada. Por exemplo, a questão de transparência é muito importante. Deve haver transparência de fato na função pública. Deve haver, por exemplo, a digitalização dos nossos dados para diminuir muita pressão na função pública. A verdade deve ser dita de fato. A verdade eleitoral é necessária. Só que ela em si não pode ser instrumentalizada, irmãos. A minha avó aqui perto, aqui a vovó Mina, a Luzeindo, ela cuida a verdade eleitoral, vovó Mina. Perdeu casa aqui perto. Alguém queimou a casa.